Agora quem vem com a gente é Fernando Nakagawa para falar mais sobre esse assunto. Olha só, os senadores dessa Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a qual a Carol Rosito falava, que estão analisando o caso também, do Banco Master, vão se reunir hoje, Fernando Nakagawa, com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Naka, boa tarde para você. Muito bem-vindo ao 360, falando conosco direto dos estúdios de São Paulo. Conta para a gente, Naka, o que pode acontecer, o que Galípolo tem para contribuir com esses senadores e vice-versa. Boa tarde, Débora. Essa reunião é absolutamente importantíssima nesse trabalho que os senadores se propuseram a tocar a partir de agora. Faz alguns minutos, o Banco Central divulgou a lista dos senadores que estarão com o presidente Gabriel Galípolo lá na sede do Banco Central. São 6, Renan Calheiros, Fernando Farias, Eduardo Braga, todos do MDB, além de Esperidião Amin, do PP, Randolfo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, Alessandro Vieira, também do MDB, e Damares Alves, do Republicanos. Este é o grupo, 6 senadores, que vão ouvir de Gabriel Galípolo as explicações técnicas. Por que, do ponto de vista da supervisão bancária, por que a autoridade monetária teve de agir e fazer a liquidação extrajudicial. Para quem olha de fora, Débora, parece uma decisão inesperada, parece uma decisão tomada de uma hora para outra, mas o que se sabe dentro do Banco Central e no próprio sistema financeiro é que uma série de problemas, sinais, foram observados, alertas foram dados em reação pelo Banco Central ao Banco Master, como sendo, olha, estou vendo o que está acontecendo, você precisa se adequar em várias frentes. Nos últimos dias, nós conhecemos alguns desses alertas, por exemplo, quando o Banco Central alertou o Banco Master que nem os depósitos compulsórios, que é um dinheiro que os bancos são obrigados a depositar no Banco Central, nem esta grana que é preciso ser feita é uma operação feita todos os dias, nem isso estava sendo feito. Então, uma série de problemas, de fragilidades foram observados ao longo do tempo e o Banco Central reagiu solicitando ao Master a adequação, mas o banco, de maneira sistemática, não reagiu, não atendeu esses pedidos e aconteceu esta liquidação. Este ponto de vista da supervisão, Débora, ele vai ser muito interessante porque o mundo político tem uma visão um pouco diferente, pelo menos o que se sabe até agora. Do Congresso Nacional, de onde vêm esses senadores, nasceram iniciativas absolutamente estranhas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, como, por exemplo, aquelas duas propostas, uma no Senado, outra na Câmara dos Deputados, de multiplicar por 4 o limite do Fundo Garantidor de Crédito. Era considerada ali uma emenda master nos corredores, era assim chamado este texto, essa iniciativa. Também a pressão do Congresso Nacional para criar uma lei para demitir diretores do Banco Central. Isso aconteceu horas depois do Banco Central dizer não à compra do Master pelo Banco de Brasília. E se a gente for até antes, 2 anos atrás, quando do Congresso Nacional surgiu uma pressão ali nos bastidores, sem cara, sem nome e sobrenome, para demitir 2 gestores da Caixa Econômica Federal que, na época, disseram não ao investimento no Master. Então, o mundo político tem agido no Master, mas em sentido contrário ao que defende e ao que fez o Banco Central. Então, vai ser interessantíssimo entender o depois dessa reunião. Será que Gabriel Galípolo vai convencer os senadores de que o Master realmente tinha problemas? Até agora, o mundo político tem dado pistas de que não aceita esta explicação. Vamos ver se Gabriel Galípolo vai convencê-los. Naka, a gente vai rodar uma fala, um trecho da entrevista que o senador Renan Calheiros deu agora no Bastidores CNN, mas antes deixa eu só te fazer uma pergunta rápida que tem a ver com o que você fala, com o que você nos trouxe sobre essa reunião com o Galípolo, porque é o seguinte, olha, quando houve aquela iniciativa da cariação, de colocar
os suspeitos, né, Daniel Vorcaro, enfim, outro presidente do banco, de frente a frente com um diretor do Banco Central, naquela ocasião, o próprio Gabriel Galípolo dizia, olha, por que chamar um diretor? Se quiserem alguma explicação institucional, me chamem, eu estou à disposição, né? Ele se colocou à disposição. Quando, dessa vez, né, ele, que é o presidente, ou seja, o representante da instituição Banco Central, quando ele vai pessoalmente conversar, ter essa reunião, queria só entender, em termos de tentativa de pressão, em termos de entrelinhas, como é que você avalia isso? Me parece ser um status e uma dimensão da autoridade diferente. O diretor tem um cargo muito mais técnico e que, no caso especificamente desta cadeira da supervisão bancária, da fiscalização, tem zero contato com o mundo político, né? É um assunto absolutamente técnico, debaixo dos números e das letras do código de funcionamento do sistema bancário. É um tipo de atividade, é um tipo de função que não tem relação com o mundo político e que, não, por características próprias, não, sem mérito ou demérito, não tem esse skill desenvolvido. Outra coisa é o presidente do Banco Central, que, no fim e ao cabo, é quem responde pela instituição toda. Isso pode até trazer à tona uma leitura que nasce no Congresso Nacional de que Roberto Campos Neto, como ex-presidente, deveria se posicionar também sobre este assunto, porque o Banco Master não nasceu quando chegou Gabriel Galípolo à presidência. O crescimento da instituição aconteceu especialmente na gestão anterior, que foi aquela liderada por Roberto Campos Neto. Então, a presidência do Banco Central tem sim um papel como o grande maestro dessa supervisão bancária. Por isso, a reunião de hoje é tão importante e simbólica, porque vai trazer institucionalmente a posição do BC como supervisor bancário. Perfeito. Agora, então, deixa eu mostrar, fica comigo, Naka, porque o senador Renan Calheiros, que lidera, então, esse grupo de trabalho no Senado que acompanha o caso Master, falou hoje mais cedo ao Bastidores CNN sobre a expectativa para o encontro com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na tarde de hoje. Vamos ver, Naka, o que disse, então, Renan Calheiros. É uma expectativa grande, porque o Banco Central é o maior interessado nessa investigação. A nossa fiscalização, a nossa investigação, a investigação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ela será permanente, porque, como eu disse, é competência exclusiva da CAI, do Senado, fazer a fiscalização do sistema financeiro. Então, nós vamos levar para o presidente Galípolo, às 16h30, acompanhado dos membros da própria comissão do Master, todas as perguntas que a sociedade faz, né? Aliás, sobre isso, eu já defendi também que o ministro Dias Toffoli quebre o sigilo de toda a investigação. Naka, esse trecho final aqui, só para a gente amarrar, então, quebrar o sigilo de toda a investigação. Sua análise, coloque o holofote especialmente sobre esse objetivo. Me parece uma tentativa do senador Renan Calheiros de avançar algumas casas nessa história e tentar trazer um pouco mais de transparência e de clareza sobre este assunto. Me parece, do ponto de vista do interesse público, do interesse de buscar os culpados deste problema, algo a ser louvado. Mas existe um tema que ele precisa ser tratado com um pouco mais de cautela, porque é um banco, e banco tem sigilo bancário. Então existe uma linha ali, bastante clara do ponto de vista da supervisão, mas para quem olha de fora é algo meio turvo, que não é muito claro. Até onde vai o interesse público em se resolver este grande problema e até onde vai o direito do sigilo bancário. Por isso, não é uma abertura de sigilo como qualquer outra. É diferente, por exemplo, numa investigação, num caso de corrupção, que envolve uma empresa, o poder público, um CPF, é algo diferente. Mas
Me parece sim que, do ponto de vista do interesse público e de se resolver este problema, de encontrar os culpados, todo tipo de iniciativa para aumentar a transparência e o conhecimento das informações que se tem até agora é algo louvável. Muito obrigada, Fernando Nakagawa, aqui no 360 conosco. Bom trabalho para você, Naka.